Bom, pessoal, começou a gravação. Tá aparecendo para vocês o ambiente do Moodle, da disciplina? Tá sim, beleza. Bom, a gente vai iniciar hoje o módulo 4, né? Para o módulo 4, a gente vai ter dois temas principais, né? E eles têm uma ligação entre si, porque os dois temas, eles tratam da questão da macroevolução, né? Então, hoje a gente vai discutir o que é macroevolução, quais são os principais mecanismos relacionados, né, à macroevolução. A aula de Evo-Devo tem muito a ver com essa questão da macroevolução, tá? Porque é uma forma de grandes grupos taxonômicos surgirem, uma forma, né, de grandes grupos surgir é a partir de eventos macroevolutivos, né, que produzem diferenciações a ponto de produzir diferenciação nas espécies, nos gêneros, nas famílias, nas ordens, nas classes, nos reinos, certo? E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente espera nesse módulo, daí vai ficar faltando, né, depois a gente discutir. Aí a gente vai ver um modelo de macroevolução que é a evolução humana, certo? Esse módulo, ele encerra a parte de conteúdos conceituais previstos, né? E aí depois o que vai ficar restando é o objeto de aprendizagem e os seminários, certo? Então hoje a gente vai ver a questão da macroevolução, mas na disciplina, no módulo 4, que aqui estão os temas, né? Macroevolução e evolução humana. Vocês vão ter 3 atividades avaliativas, 2 perguntinhas, tá? Uma sobre evolução humana, uma sobre macroevolução. E aí vocês vão produzir um vídeo que é o Minuto Lumière, tá? Pessoal, deixa eu só encostar a porta aqui, que eu acho que vocês devem estar escutando o barulho do liquidificador, não estão? Olha, Galigo, tipo, é quase imperceptível, eu acho, viu? Mas eu vou fechar de qualquer forma, que dá uma diminuída, pelo menos. Opa. Pelo menos para mim. Eu acho que é mais para mim do que para vocês mesmo. Mas tudo bem. Bom, então, o que é o Minuto Lumière? O Minuto Lumière é um vídeo de 1 minuto que ele não é editado e ele não é sonorizado. Então, basicamente, vocês vão gravar alguma coisa, colocando o celular na horizontal e gravar algo que vocês planejem que ocorra em 1 minuto, sem precisar fazer edição, sem precisar fazer corte, sem precisar fazer nada dessas coisas, tá? O Minuto Lumière é um dispositivo, né, educacional, que ele exige pouca produção, mas muito planejamento. E aí, esse Minuto Lumière, aqui tem uma videoaula, tá lá na parte da avaliação, eu coloquei uma videoaula que detalha um pouquinho mais de Minuto Lumière, e aqui tem alguns exemplos, né, desse tipo de produção. Eu vou até colocar um aqui para vocês verem como funciona. Bom, meninos, esse é um exemplo de Minuto Lumière. É claro que aí o tema era livre, né, nesse vídeo. E vejam que é um vídeo de 1 minuto. As alunas colocaram uma trilha sonora. Não é necessário colocar, a menos que vocês queiram produzir algum tipo de tensão igual elas fizeram ali, né? Mas aí o Minuto Lumière de vocês,
vocês podem fazer tanto sobre evolução humana quanto sobre macroevolução, certo? E aí, só lembrando que basicamente vocês podem filmar com o celular, colocar ele deitado, e aí vocês planejam o que vai acontecer na frente da cena, que de alguma forma ilustre a questão da evolução humana ou da macroevolução. Vocês podem ser os atores, ou vocês podem convidar alguém para ser ator, ou vocês podem fazer isso a partir de bonequinho, conforme vocês acharem melhor, tá? De qualquer forma, vocês precisam contar alguma história dentro desse 1 minuto, e essa história que vocês contarem, ela tem que remeter ou a algum conceito de macroevolução ou algum conceito de evolução humana, né? Então, por exemplo, vocês vão ver que na aula de hoje a gente vai discutir a questão das extinções, né? Vocês podem, por exemplo, colocar um monte de bonequinho de dinossauro e aí colocar um meteoro caindo e aí relacionar isso com a extinção, né? Só lembrando que nesse caso aí tem uma informação que ela fica um pouquinho deturpada, porque os dinossauros eles estavam num processo de extinção em virtude das mudanças, principalmente geológicas, né? Então, por exemplo, um vídeo assim poderia ter lá um número de dinossauros que aos poucos vão morrendo, e aí quando o meteoro efetivamente cai, todos eles foram extintos. Só que vocês não vão poder fazer mais essa sugestão, porque eu acabei de falar, tá? Vocês vão precisar ser criativos, certo? Tem outros minutos Lumière aqui de sugestão, né? E aí também teve um que eu fiz, porque eu aprendi esse dispositivo numa disciplina que eu fiz uma especialização de produção audiovisual. E aí eu fiz um minuto Lumière, que é esse aqui não tem som. No caso, a ideia era ilustrar, né, a relação entre relações interespecíficas, tá? Que se processam na minha rotina. Bom, aí do Minuto Lumière é isso. Então, vocês têm 3 avaliações que são relativamente simples de fazer, né? Duas perguntas para responder e esse Minuto Lumière, tá bom? Alguma dúvida, meninos, a respeito da avaliação desse módulo? Pode falar, Glauco. Esse filme aí, no caso aí, é somente com elemento real, ou seja, é só gravação em vídeo real mesmo, nada de animação, nem coisa do tipo. Tá, você pode fazer uma animação, mas aí você tem que manter essa ideia do plano sequência de 1 minuto, quer dizer, não pode ter corte, e se você puder transformar a animação em preto e branco, ok, tá, mas pode ser feita a animação, só que você tem que tomar cuidado para não ter corte, viu, Glauco? Que eu não sei se é muito fácil fazer isso com animação. Entendi. Né, mas se você conseguir fazer a animação sem ter corte, se você fizer no estilo stop motion, você consegue dar essa impressão de não ter corte, né? Então poderia ser uma alternativa. E a câmera não pode mexer também, que é outra característica do Minuto Lumière. É câmera parada, sem corte. Então, se você conseguir fazer isso num contexto de animação, tranquilo, tá? Entendi. Porque daria para você fazer, por exemplo, se você fizer uma sequência de imagens, né, no PowerPoint, desde que você mantenha o enquadramento, né, você consegue fazer isso. Dá para fazer uma animação usando PowerPoint ou algum outro porque programa. talvez, eu acho que talvez a dificuldade seria arrumar elementos que coubessem na situação que condizessem com o tema que seria evolução humana ou macroevolução. Aí eu poderia, talvez, buscar esses temas por desenho ou animação, né? Por isso que eu perguntei dessa modalidade, se podia.
Você tem que fazer, entendeu? A questão é você fazer. E aí você fazendo, se você conseguir fazer animação nesse formato, tranquilo. Eu acho que é um pouco difícil, porque as animações, elas têm... Trabalhar com animação com plano sequência pode ser complicado, né? Plano sequência no sentido de não ter movimento de câmera e não ter nada, né? Porque você consegue fazer bons planos sequência, né? Com animação. Só que aí você tem que movimentar a câmera para dar esse dinamismo, né? Eu não sei se vai ser muito fácil de fazer. Mas se você conseguir, tranquilo. Entendi. Certo? Bom, então vocês têm até o dia 26 de junho para postar, tá bom? E só lembrando que a gente tem vocês vão socializar o objeto de aprendizagem no dia, deixa eu confirmar aqui, no dia 26 de junho. Então vocês têm o prazo para postar essas atividades até dia 26 de junho, que é o mesmo dia que vocês vão apresentar para a gente o objeto de aprendizagem, certo? Bom, feito isso, a gente vai iniciar a discussão da aula de hoje, que é a macroevolução. Tá aparecendo para vocês, né? Tá. Bom, pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos discutir o que é macroevolução. Então, ao longo da disciplina de evolução, a gente já discutiu algumas questões macroevolutivas, tá? Principalmente na aula de Evo-Devo. Só que boa parte da disciplina de princípios evolutivos, a gente focou nos eventos, né, evolutivos que ocorrem nas populações, que a gente chama isso de microevolução. Então, por exemplo, quando a gente pensa em seres humanos, toda a diversidade que a gente detecta, né, para seres humanos, oriunda de eventos microevolutivos, ou seja, são aqueles mecanismos que promovem, né, a evolução das populações, mas não necessariamente tem como resultado processos de especiação. No caso da macroevolução, aí sim a gente está pensando em processos que produzem categorias taxonômicas a partir de espécie. Então, o próprio processo de especiação é um evento macroevolutivo, e também os eventos macroevolutivos, eles explicam como é possível a origem de táxons mais inclusivos, tais como famílias, gêneros, ordens, classes, reinos e assim por diante. Um exemplo clássico, né, de macroevolução, e eu acredito, eu não sei se o Tiago discute com vocês, né, na Paleonto, se eu não me engano, ele prefere discutir das baleias, né? Ou eu estou enganado? Ou ele discute dos cavalos também? Ou vocês não fizeram Paleonto ainda? Fizemos sim, galera, que eu não tô conseguindo lembrar agora. Eu não estou conseguindo associar ou até mesmo saber a definição de macroevolução. Macroevolução são os eventos, né, de mudanças nos organismos que levam à formação de táxons, certo? Ou espécies, ou gêneros, ou ordens. Seria Eu acho, especiação? a especiação digamos assim, é o primeiro passo, tá, para o evento macroevolutivo. Só que a partir da especiação, mais mudanças podem ocorrer, e aí uma espécie que ela era de uma família pode evoluir para uma espécie de outra família, ou de outro gênero, certo? Então, assim, a diversidade da Terra é explicada por eventos macroevolutivos, digamos assim. E eu acho que o Tiago discute com vocês a macroevolução das baleias, porque ele discute, não discute que as formas mais ancestrais tinham patas. Ah, sim, galera. Com certeza acho que é das baleias, sim.
Tem 3 modelos macroevolutivos que são conhecidos, um é o das baleias, o outro é dos cavalos e o outro é dos suínos. Eu conversei com o Thiago uma vez que eu sempre discuto o modelo macroevolutivo dos cavalos e ele falou para mim que ele discutia dos cetáceos. Então é isso mesmo, tá certo. Então a gente mantém ainda o combinado. Então só para vocês entenderem como é que funciona essa perspectiva de macroevolução pensando na evolução dos cavalos. A espécie atual, né, que é do gênero Equus, ela surgiu, né, no Pleistoceno há mais ou menos 3 milhões de anos. E essa espécie ela apresenta grande porte físico, a presença de um único dedo, grandes dentes molares com várias cristas, certo? Só que essa espécie atual, ela vem de um conjunto de mudanças evolutivas nos ancestrais que culminaram nesse formato morfológico atual. E aí, se vocês analisarem aqui os gêneros, né, anteriores, vejam que o gênero Equus, o cavalo atual é do gênero Equus, mas os ancestrais fazem parte de outros gêneros, né? Meriquipus, por exemplo, Equipus, Miohippus. Então vejam aqui que houve mudanças de gênero, né? Do grupo taxonômico gênero ao longo da evolução dos cavalos, até que surgiu a espécie atual, que é do gênero Equus. E aí o que aconteceu ao longo dessa história evolutiva, que ela é muito bem documentada no registro fossilífero, por isso que é possível que a gente conte, tá, essa história. Então, basicamente, os ancestrais dos cavalos atuais, ou do gênero Equus, surgiram há mais ou menos 60 milhões de anos. Essas espécies provavelmente fazem parte do gênero Equipus, e essas espécies apresentavam um tamanho semelhante a um cão de grande porte, né? E não havia essa fusão dos dedos em um único dedo. Então apresentavam sim 4 dedos, né? Visíveis e um dedo atrofiado. Além disso, os molares são bem pequenininhos, tá? Como é possível ver nessa figura. Basicamente, esses indivíduos, né? Essas espécies desse gênero aqui do Equipus, eles ocorriam em áreas, principalmente de biomas mais fechados, né, com vegetação mais densa, e essa região na qual esses ancestrais viviam, ela foi passando por mudanças ambientais que levou à redução desses ambientes mais fechados, tornando esses ambientes mais abertos. Então, ao longo desse processo aqui, foram ocorrendo mudanças nos organismos, e aí os organismos que tinham essas determinadas mudanças, eles eram mantidos porque essas mudanças eram mais adaptativas segundo esse novo cenário ambiental, né? Então, o que aconteceu gradativamente? O número de 4 dedos visíveis, ele foi sendo reduzido por eventos de evo-devo, tá? Até chegar ao estado atual, que é um dedo só. Além disso, houve um tamanho significativo no tamanho corporal e um aumento também no tamanho dos molares e o número de cristas, certo? Então, à medida que o ambiente foi se tornando mais aberto, formas que apresentavam menos dedos e dentes molares com maiores cristas foram sendo mantidas e aquelas outras foram sendo eliminadas, certo? Por que isso é um evento de macroevolução? Porque ele dá origem a novos gêneros. Poderia ser novas espécies? Poderia, mas nesse caso aqui é bem documentado desde do início, né, da origem dos cavalos, que é mais ou menos 60 milhões de anos, até atualmente. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que a mudança ambiental? Então vejo que aí a gente tem evidências de eventos macroevolutivos e a ação, né, de mutação, obviamente, né, porque tem mudança do estado de caractere, então provavelmente tem eventos de mutação. Principalmente caracteres relacionados a genes de desenvolvimento, que basicamente aí a gente tem uma mudança em padrões de desenvolvimento, que a gente já estudou isso na aula de Evo-Devo. Mas de que maneira essa mudança de ambiente mais fechado para ambiente mais aberto ter menos dedos e molares mais desenvolvidos é adaptativo? Por que vocês acham que essas características acabaram sendo selecionadas?
Qual a hipótese que vocês têm? Vocês estão aí, pessoal? Sim, galera. Eu tava pensando aqui, tipo, na questão do molar, eu fiquei imaginando a questão da alimentação, né? Da mudança. Molar desse tamanho normalmente é adaptativo para qual tipo de alimento? Que tá, por exemplo, que tá, o tamanho do. Quem tem molar grande geralmente se alimenta do quê? Eu imagino que Vegetação. Vegetais, isso que eu ia exatamente. falar. Principalmente gramíneas, né? Que a parede celular das gramíneas é mais densa, então esse tipo de molar é adaptativo para essa questão. Então, Mas aí eu fiquei pensando na questão da, como chama, da pata, redução de dedos. da redução dos dedos, e eu não consegui pensar. Não consegui. Daniel, é mais fácil você correr descalço ou correr calçado? Ah, sim. Com certeza, né? Porque o que acontece? Quando a gente calça um sapato, a gente reduz de 5 dedos para um só. Uhum. Que Aumenta a literalmente a gente faz velocidade, né? isso. Aumenta a eficiência da corrida. Agora imagina, por exemplo, esses animais que eles vivem em ambientes abertos. Eles não têm muito, é muito difícil eles se esconderem. Então, se eles avistam um predador, qual é a melhor estratégia? Correr, com certeza, né? Correr. No E ambiente. aí tem o menor número de dedos é adaptativo. E aí, somado a isso, aumenta no tamanho, porque aumenta o potencial de velocidade. E a resistência à corrida, né? Uhum. Mas só uma curiosidade aqui, galera, né? Uma pergunta aqui. Que tipo de predador? Felinos, né? Os Grandes felinos, no caso. felinos. Isso. Imagino que. Ah, entendi. Basicamente felinos. E se vocês analisarem aqui também, tá vendo que há um aumento no tamanho da distância entre a órbita e a narina? E isso também é adaptativo porque otimiza a absorção do oxigênio. Porque se a gente fizer, por exemplo, um cálculo alométrico, né? Então, lembra que a gente viu na aula de Evo-Devo que para a gente poder considerar o tamanho das coisas, a gente tem que ver a proporcionalidade? Se a gente fizer a proporção dessa cabeça com esse corpo, essa relação aqui vai ser maior do que se a gente fizer com. Nossa, eu tô achando que eu tô no slide, eu tô aqui, tá? No do coisa. Se a gente fizer, por exemplo, a relação do tamanho dessa cabeça aqui com o corpo, essa razão aqui ela vai ser maior do que se a gente fizer a mesma coisa para os demais gêneros. Então, isso significa que houve um aumento significativo nessa projeção, né, da, da região da maxila e da mandíbula, né, que pode estar relacionada tanto à eficiência na obtenção do alimento quanto na questão do oxigênio, certo? Então, aí a gente tem um exemplo, esse modelo ele é clássico, né, quando a gente fala de macroevolução, e o de baleias e suínos também, né? Das baleias, o Thiago já discute com vocês na aula de paleonto, e dos suínos eu já tentei, eu só vi referência a ele nos livros, né? Eu nunca consegui encontrar uma estrutura com essa forma para poder explicar. Então eu nunca consegui encontrar para trazer também o modelo dos suínos para vocês conhecerem, tá? E aí uma pergunta. Considerando que vocês já estudaram em paleontologia, por que é possível a gente encontrar no registro fossilífero indícios desses estágios intermediários até o cavalo atual? E não é possível a gente ver isso para uma série de outros organismos? Bom, eu creio que por uma perspectiva geológica, eu creio que esses animais eles estavam, além de mais abundantes, eles estavam em locais que possibilitariam soterramento, né? Exato, Glauco, essas duas questões, tá?
São animais que eles vivem em regiões, né, que tem predomínio de sedimentação e os grupos são abundantes. Então, a chance de algum deles ser fossilizado ela é maior, porque além de ter maior probabilidade de algum deles ser fossilizado, tem a questão do tipo de ambiente que favorece a fossilização. Perfeito, tá? Isso mesmo. A gente poderia até discutir essa questão da macroevolução para a nossa espécie, tá? Mas aí a gente discute melhor isso na semana que vem, que a gente vai tratar dessa questão na aula que vem. Então, a nossa espécie também é um modelo macroevolutivo que a gente poderia discutir aqui. Apesar dos grupos não serem tão abundantes quanto o de cavalo, mas como a distribuição é muito ampla, então a gente acaba tendo aí uma boa história a ser contada, tá? Do ponto de vista macroevolutivo. E aí uma pergunta. No caso ali dos cavalos, a gente percebeu que tem uma série de modificações sucessivas, né? Que no caso dos cavalos, elas parecem adaptativas. Mas será que em todo evento macroevolutivo as mudanças sucessivas são adaptativas? Outra pergunta. É possível, em alguma medida, a gente calcular as taxas de evolução e extinção? Outra pergunta. E no caso de sistemas complexos, né? Por exemplo, um olho. Um olho é um sistema complexo, porque ele envolve, né? Um olho ele é organizado a partir da junção de diferentes tecidos, inclusive com diferentes origens embrionárias. Então, como que a evolução desses sistemas complexos podem ocorrer? Pode ocorrer. Existem tendências evolutivas, né? E a evolução ocorre de forma gradual ou de forma pontuada, né? A evolução dos cavalos sugere evolução gradual, que é o modelo evolutivo que o Darwin propôs. Mas será que todos os organismos vão evoluir dessa forma, né? Então, são algumas perguntas que a gente pode fazer quando a gente pensa na perspectiva da macroevolução. E aí uma questão importante, né? As novidades evolutivas, que têm esse papel macroevolutivo, uma das maneiras delas surgirem é a partir de alguma característica que ela é chamada de inovação-chave. O que uma inovação-chave ela tem em especial? Quando surge aquela novidade evolutiva, ela potencialmente permite uma ocupação diversificada dos nichos. E isso poderia potencializar os eventos macroevolutivos. Porque se uma mesma característica adaptativa ela permite ocupar o nicho X, Y e Z, durante esse processo de ocupação desses nichos pela espécie, pode haver algum tipo de isolamento, e aí é possível que essas populações evoluam para espécies diferentes, em virtude dessa ocupação diferencial de nicho, certo? E isso também permitiria que as zonas adaptativas nas quais as espécies se encontram, elas podem ser ampliadas, certo? E aí, e também, né, capacita uma linhagem a aumentar a diversidade. Um exemplo clássico, né, dessa inovação-chave foi o que aconteceu com os roedores. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro dos grupos de mamíferos, né, dos mamíferos conhecidos, metade das espécies conhecidas são espécies de roedores. E os roedores estão dentro dos grupos de mamíferos mais ancestrais. Então, o grupo dos roedores foi um dos primeiros grupos de mamíferos uma das primeiras ordens de mamífero que surgiu na Terra. E os roedores têm em comum que é justamente o critério taxonômico, né, para a gente classificar um animal como roedor, é a presença de dentes incisivos desenvolvidos. Então, as diferentes espécies de roedores apresentam, né, os dentes incisivos desenvolvidos. E dentes incisivos desenvolvidos, eles podem ser utilizados por uma série de funções ecológicas. Eles podem ser usados para cavar, para roer, para destruir um alimento de casca dura, pode ser utilizado na captura de algum organismo alimento. Então vejam que uma única característica, que é a mudança de um dente, e aí é até interessante lembrar da pergunta que vocês tiveram que responder, né, no módulo anterior, como é que é possível, né, a partir de um padrão genético que leva à homodontia, que acontece com os répteis, ter o padrão heterodonte dos mamíferos, né? Então veja que a mudança naquela programação dos genes, né, que promove a individualização de genes, pode produzir diferenças
nas morfologias dos dentes. E provavelmente foi algo parecido com isso que aconteceu na evolução dos roedores, né? Só que um dente incisivo desenvolvido, ele é uma ferramenta muito versátil. E aí isso possibilitou que aqueles primeiros roedores que surgiram ocupassem nichos, inclusive vagos. E aí, à medida que esses roedores foram ocupando os nichos, mutações foram surgindo, e algumas mutações promovem, né, o isolamento reprodutivo, e aí novas espécies de roedores acabaram surgindo nesse processo, né? Então, vejo que o fator que desencadeou toda essa irradiação adaptativa dos roedores tem a ver com essa mudança num determinado tipo de dente, certo? Então, essa mudança, né, que, digamos assim, amplia os nichos que virtualmente aquela linhagem evolutiva pode ocupar, é chamada de inovação-chave. Entender essa questão da inovação, o conceito de inovação-chave e o exemplo de inovação-chave a partir dos roedores? Por aqui, sim, galera. Boa. Tranquilo? Podemos passar para mais alguma questão aqui das novidades evolutivas? Ainda pensando nessa perspectiva da inovação-chave, né? Uma determinada mudança em características que interagem podem produzir, digamos assim, efeitos adaptativos que permitem a espécie ocupar outros nichos. Então, por exemplo, vamos pensar a questão das penas, né? As penas têm sua origem nos dinossauros, obviamente vocês sabem disso, né? E no primeiro momento, lá nos dinossauros, na verdade, a função é termorregulatória. Nas aves, além da questão da termorregulação, as penas elas capacitaram esse grupo a ocupar o nicho aéreo. Então vejam que as penas surgem, elas têm um papel na termorregulação dos organismos, porém, à medida que há implementações nas morfologias das penas, né, e claro, outras mudanças também no corpo dos organismos, é possível que um grupo de organismos que evolui a partir, né, de seres com penas consigam ocupar um nicho que era subocupado, que é a questão desse nicho aéreo, tá? Que é ocupado pelas aves. Entender essa questão também das características que elas interagem, quer dizer, então, pena serve para, no primeiro momento, para termorregulação, e ao longo da evolução, termorregulação e voo. Entenderam isso? Ok. Então, uma outra coisa que pode acontecer, porque aí a gente está falando do nível morfológico, certo? Então, a gente trouxe aí duas questões que estão relacionadas principalmente a evo-devo. Mudanças na morfologia, muitas vezes elas estão relacionadas a mudanças naquele toolkit, né, que a gente viu lá na aula de evo-devo. Mas é possível também que as mudanças ocorram no nível molecular. Então é possível, né, que determinados elementos que eles apresentam repetições no genoma, que a gente chama isso de famílias gênicas, eles passem por mutações e isso pode otimizar a função de determinadas variantes mutantes, né? Então, quando a gente pensa na globina, as globinas elas surgem, né, nos invertebrados, inclusive, mas vamos pensar nos grupos de vertebrados, e aí tem basicamente uma globina nos vertebrados, que ela é comum nos peixes, que é a mioglobina, que ela tem uma função importante no transporte de oxigênio, só que ao longo da evolução, né, na verdade, nos genomas dos vertebrados existem vários genes de globina, tá? Não é um gene só, são vários, por isso que chama de família gênica. E à medida que foi ocorrendo a diversificação, né, das espécies, né, e os eventos macroevolutivos, surgiu uma nova variante da globina, que a gente chama de hemoglobina, e aí só para título de exemplo em mamíferos, né, entre outras tantas, e aqui eu vou falar só da hemoglobina alfa, da hemoglobina beta, mas na verdade existem muito mais do que isso. No nosso genoma a gente tem pelo menos 6 tipos de hemoglobina, tá? Mas a alfa e a beta, elas têm uma relação muito forte com o transporte de oxigênio e elas compõem boa parte das hemácias dos adultos, tá? Então vejam que a partir de um gene único, né,
foi possível uma primeira diversificação, mioglobinas e hemoglobinas, e a partir disso, novas diversificações, e isso otimiza a função de transporte de oxigênio, certo? Então, vejo que a gente também consegue ver um impacto macroevolutivo, mas não pensando mais na questão do evo-devo, mas sim na evolução de genes independentes, tá? Que não tem a ver com a questão da morfologia, mas sim com atividades moleculares, que no caso aqui é o transporte de oxigênio pelas células. Ficou claro, pessoal, essa questão das proteínas? Sim, sim, beleza. Bom, vamos passar para o próximo, né? Uma outra coisa também que pode acontecer, e aí a gente viu um pouco disso também lá no evo-devo, né? Lembra que a gente viu que os genes eles podem estar todos regulados conjuntamente, e em virtude de mutações, determinados grupos gênicos podem se individualizar, e aí eles ficam responsáveis, né, pela codificação de características independentes. Então, no primeiro momento, eles podem estar todos correlacionados, mas eventualmente pode haver uma perda, né, dessa pleiotropia desses genes, e aí eles podem determinar determinadas características individualizadas. Então, um exemplo, né, disso, mas pensando na questão morfológica, né, que a gente está falando do que pode acontecer num gene de desenvolvimento, né, mas aí qual é o impacto disso na morfologia? Então, vamos pensar a questão do mecanismo de alimentação em invertebrados. Então, pensando esses dois peixes aqui, tá? Os Labroidei e os Percoidei. E aí, analisando o aparato de alimentação desses dois grupos de peixes. No caso dos Labroidei, os ossos da faringe eles são conectados ao crânio. Tá? Os faringeais superiores são conectados ao crânio e os inferiores eles são fusionados. Então, basicamente, a cabeça desses peixes é uma estrutura única, certo? No caso dos Percoidei, essa conexão, né, faringe e ossos da cabeça, ela é perdida. Então, vejam, do ponto de vista embriológico, a formação das estruturas ocorre no mesmo lugar, digamos assim. Só que, em virtude dessa mudança de codificação, de informação genética, num grupo há o fusionamento dos ossos da faringe com os do crânio, e no outro há essa independência. Com essa independência, um resultado é a possibilidade de um aumento na abertura da boca. E se vocês olharem aqui, tá vendo a boca do Labroidei? Ela tem uma capacidade de abertura menor do que se a gente olhar os Pericoidei, certo? Então, o Pericoidei consegue abrir a boca com uma angulação muito maior do que os Labroidei. E isso tem como impacto, né, a variação de alimentos que cada um deles pode consumir, certo? E então vejam, se tem a mesma origem embriológica, quer dizer que o ancestral tinha essa mesma característica. Então vejam que um único passo de mudança evolutiva já pode produzir uma diferença tão drástica que vai mudar o nicho de alimentação, né, desses peixes, e isso possibilita um certo isolamento então imagina o primeiro estágio, que é tudo da mesma espécie, e aí alguns indivíduos apresentam mutação que vai produzir essa independência, né, do aparato bucal. Esses que têm essa independência, eles conseguem se alimentar de outras coisas que aqueles que não têm essa dependência. E aí, à medida que esses grupos, né, eles vão se isolando uns dos outros, é possível que mutações evoluam ali naquelas populações até que surja alguma mutação que leve ao isolamento reprodutivo, e aí tem a origem a uma nova espécie, né, que é o primeiro passo para a macroevolução. Entender essa questão, pessoal, do aparato de alimentação? Vou assumir que sim. Sim. Aí eu sei que é difícil para vocês responderem toda hora, porque é chato, né? Mas eu vou interpretar o seguinte: quando vocês não responderem, quer dizer que está tudo certo, tá? E aí, quando não tiver tudo certo, vocês perguntem, beleza? Ou pelo chat, ou pelo abrindo o microfone, tá bom? Combinado. Porque senão vai ficar. Bom, e aí,
uma outra questão também que parece que é bastante comum, né? Traços incipientes que podem se tornar traços complexos, né? Então, vamos imaginar que um traço incipiente, que ele é um traço que ele aparentemente ele não é adaptativo. Quando ele surge, ele pode produzir algum tipo de vantagem adaptativa, mesmo que seja sutil, certo? E aí isso, claro, pode se tornar, pode permitir de alguma maneira um isolamento entre determinados indivíduos da população. Então, um exemplo disso é o que acontece com a coloração das borboletas. Esses padrões de coloração que estão ilustrados aí no slide, eles estão relacionados à impalatabilidade, ou seja, gosto ruim. Então, quando uma ave, geralmente, principalmente aves, né, que se alimentam de borboletas, então, quando uma ave se alimenta de borboletas dessa coloração, geralmente elas têm uma experiência desagradável e aí elas não voltam a predar borboletas com esse padrão de cor, certo? Só que tem um detalhe. Vejam que a questão da vantagem adaptativa é cor associada a gosto ruim para os pássaros, certo? Só que alguns indivíduos da população podem ter a coloração e não o gosto ruim. E aí, o que pode acontecer ao longo da história evolutiva? Esses indivíduos que não têm gosto ruim, eles podem eventualmente se isolar da população e aí evoluir para uma nova espécie. Um detalhe, é importante que, para manter esses indivíduos, né, que têm cor indicativa de gosto ruim, mas não tem gosto ruim, é importante que eles se mantenham em baixa frequência na população. Porque se eles se mantêm em alta frequência, a probabilidade de um deles ser predado é maior do que a que tem gosto ruim. Daí as aves não aprendem que aquela cor é gosto ruim, e aí quem tem aquela cor acaba sendo uma presa potencial, certo? E aí, de fato, quando a gente analisa as espécies atuais, é muito comum existirem lá um conjunto de espécies com esses padrões de coloração que elas têm gosto ruim e tem outro conjunto de espécies que mimetizam essa coloração e que tem gosto palatável, né? Então, vejo que a cor em si, se a gente parar para pensar, a cor sozinha, ela é um traço incipiente. Só que se ela estiver associada com o gosto ruim, ela se torna um traço complexo, que é cor mais gosto, e aí é vantajoso nesse caso. Entenderam aí a questão? Então, cor sozinha, na verdade, ela não tem significado adaptativo. Tanto é que se a borboleta tem a cor e não tem o gosto, as aves não aprendem, né? Que aquela borboleta ali, ela tem gosto ruim, aquele padrão de cor ali. Certo? Tranquilo, pessoal? Gente, ou eu estou explicando muito bem, ou vocês estão com tantas dúvidas que vocês não conseguem nem perguntar. Eu tô entendendo, Alex. Tá dando para entender? Você está trazendo exemplos, né, de novidades evolutivas que compõem, né, toda essa questão Sim. da macroevolução, certo? Então... A ideia é essa mesmo, ilustrar com algumas situações do mundo real, tá? Uhum. Esses conceitos de mudanças macroevolutivas. Então, beleza. Então, eu vou pressupor que está tudo bem na paz, tá? Do Senhor. Eventualmente, o que pode acontecer? Surge uma nova característica que não é adaptativa, certo? Só que essa característica, ela pode, numa mudança ambiental, se tornar adaptativa, certo? Normalmente, essa característica, ou ela tem um valor neutro, ou ela é levemente não adaptativa. Que aí ela pode se manter na população até que efetivamente haja uma mudança ambiental, e aí naquele novo contexto, aquela característica ela se torne uma adaptação. Um exemplo disso, né, é a questão da cor branca em determinadas borboletas, né? E aí o que acontece? Cor branca para borboleta é uma característica que ela não é adaptativa no primeiro momento, concorda? Porque uma borboleta branca, ela geralmente vai ser muito vista numa paisagem verde ou no meio de flores. Certo?
Agora imagine se por acaso houver uma mudança na qual haja uma redução nessa cor do ambiente, o ambiente ele se torne menos colorido. Então, por exemplo, um ambiente que tenha plantas com flores brancas. E aí, vejam que muda digamos assim, a adaptabilidade da característica ser branca, tá? Porque num contexto onde é tudo muito colorido, ser branco não é adaptativo. Mas num contexto no qual há flores brancas, a borboleta ela pode se alimentar do néctar da flor e ela não se torna visível porque ela vai se camuflar naquela flor branca, certo? Então, vejo, ter cor branca para a borboleta é não adaptativo, mas caso haja uma mudança no cenário e aí determinado ambiente tem plantas com flores brancas, ter coloração branca acaba sendo adaptativo, porque ao se alimentar do néctar, que seria o momento, digamos assim, de maior vulnerabilidade para esses organismos, elas vão estar camufladas, então elas vão estar menos visíveis, né, para os predadores potenciais. E aí uma característica também desse tipo, que a gente tem inclusive, aliás, um resultado evolutivo possibilita inclusive vocês estarem aqui nesta aula, é o que aconteceu com os 3 ossículos do nosso ouvido, né? Em mamíferos, os ossículos, né, eles têm uma relação, sim, na verdade, eles são especializados com a audição. Só que quando a gente analisa, né, a linhagem evolutiva, e aí a gente volta, né, para répteis ancestrais dos mamíferos, vejam que esses ossículos, na verdade, eles compõem a parte da estrutura craniana. Só que o que acontece nesses primeiros organismos aqui? Em virtude da organização dessas estruturas, digamos assim, a posição desses ossos, ela permite nesses ancestrais, de alguma forma, a amplificação do som, né? Então, a forma onde é encontrada no corpo do animal, a curvatura, então ela acaba se tornando como se fosse uma caixa de ressonância. Só que ao longo da evolução, essa função secundária, né, que auxilia a audição, ela se torna a função primária, certo? Então, vejam o que acontece aqui. Os ossículos são representados aqui em amarelo, azul e rosa. Vejam que lá nos pelicossauros, o osso que dá origem, né, a um dos ossículos dos mamíferos, ele é bem grande, e um outro osso aqui que está representado em rosa também, né? E aí, só que esses ossos aqui, conforme eles, em virtude dessa organização do crânio, eles permitem digamos assim, eles implementam a capacidade do organismo a ouvir. Apesar da função biológica ser de sustentação e não de audição, acaba tendo essa função secundária. E ao longo da evolução, essa função secundária vai se otimizando até que nos mamíferos, né, e vejam que nos mamíferos iniciais, tá? A gente nem está pensando nos atuais, que desde a origem dos mamíferos, esses ossículos aí, eles foram exaptados unicamente para a função auditiva, e não tem mais função estrutural nos mamíferos atuais. Certo? Tranquilo? Bom, uma outra coisa que pode acontecer, já que eu falei da exaptação, né, de ossos estruturais para função auditiva, existe um grupo de peixes, né, que eles são do mesmo grupo dos peixes cascudo, né, que são os knife fishes. Os cascudos são chamados de catfishes, tá? Mas dentro da filogenia dos cascudos, a gente também encontra esses knife fishes. Existe uma família que é a Gymnotide, e a partir dessa família evoluíram as enguias, certo? E aí o que tem de interessante em relação a esses dois grupos aqui? Os Gymnotide, eles apresentam estruturas que produzem campo elétrico que estão relacionados à localização. Então tem uma estrutura que ela produz campo elétrico, ajuda esse organismo a se localizar,
Porém, a intensidade, né, desse campo é bastante baixa, né? Nas enguias, esse campo elétrico, ele deixou de ter a função de localização e acabou se tornando uma arma contra predadores e um mecanismo de facilitação de captura de presas. E aí esse campo elétrico, que era um campo elétrico fraco, que era utilizado na localização, passou a ser utilizado como um mecanismo de defesa e de captura de presas, e aí o campo elétrico, nesse caso, é bastante forte. Inclusive, se a gente pegar uma enguia, a gente pode tomar choque, tá? Choque que a gente sentiria, tá? Nós humanos sentiríamos. E ao passo que esse campo elétrico que os gimnotídeos produzem, ele não tem, a gente nem conseguiria ter sensibilidade para perceber, certo? Então vejam que houve uma mudança na função e, obviamente, que um tem a ver com localização no espaço, outro tem a ver com captura. Então muda também o regime seletivo dessa estrutura. Tranquilo? Beleza. E aí, algo que é a questão dos traços complexos, né, que a gente falou lá no comecinho da aula. Como é que é possível a evolução de traços complexos, como é o caso dos olhos, né? Então, se a gente pensar nos olhos dos vertebrados, a gente vai encontrar uma estrutura extremamente complexa, que é composta por vários tecidos, alguns deles com origens embrionárias distintas, e aí seria possível a evolução de um traço complexo igual ao olho? Então, normalmente, traços complexos evoluem a partir da evolução de passos intermediários favoráveis. Então, quando a gente pensa na evolução do olho, né, a gente tem que pensar que as primeiras estruturas similares aos olhos, nos animais, elas vão surgir lá nos plateumintos. E, basicamente, é uma região na parte, né, dos plateumintos que a gente chama de cabeça, que ela é capaz de perceber luz e sombra. Então, basicamente, é uma placa que tem alguns neurônios que captam luz e sombra. Nos invertebrados, essa estrutura vai se tornando cada vez mais especializada até chegar à estrutura dos cefalópodes, né? Que é um olho complexo, com cristalino, inclusive, pupila e tudo mais. Que é capaz não só de distinguir luz e sombra, mas também é capaz de produzir visão de perspectiva, cores, formas, né? E aí nos vertebrados esse olho tem uma otimização, né? Mas os olhos de cefalópodes e os olhos de vertebrados, eles são muito, muito similares. Eu não sei se vocês já pegaram uma lula e pegaram o olho da lula, é muito parecido com o olho de um peixe, por exemplo. Inclusive, você consegue pegar até o cristalino, que é uma bolinha que é tipo colágeno, assim. Você pega uma bolinha bonitinha. Certo? Mas para que isso aconteça, um olho complexo igual o de cefalópode, por exemplo, foi importante a evolução de passos intermediários, né? Até surgir esse olho que tem diversas partes, né? E uma ligação mais acurada com o sistema nervoso, que não simplesmente a percepção de luz e sombra. Tudo certo? Ok. Uma outra coisa que pode acontecer, né? Às vezes, uma série de traços, né? Ou de genes, eles evoluem de forma independente. Então, vamos pensar aqui. A, B, C, D e E, que está aqui representado. E ao longo da evolução, esses diferentes genes se tornam interdependentes. Ou seja, para que o produto final, né, ele seja funcional, todos esses genes aqui eles têm que estar funcionando de forma integrada. Certo? Daí imaginem que o gene A, ele, de alguma forma, ele seja eliminado, certo? Ao longo da evolução, por deleção, então o gene A é eliminado. Então, quando ocorre essa interdependência, a eliminação de um gene, ele faz com que todo o sistema entre em colapso. Então, um exemplo disso é o que acontece com os sistemas, né, genéticos relacionados à síntese de proteína. Então, todos aqueles genes que participam, né, da produção de enzimas, de proteínas estruturais que vão participar da síntese de proteínas, se um deles não estiver deletado, ou ele sofrer algum tipo de mutação que faça com que ele perca a função,
toda a via respiratória ela deixa de acontecer. E aí, claro, né, que o organismo que nasce com esse gene alterado, ele não vai sobreviver, porque não tem como o organismo sobreviver sem realizar síntese de proteínas, certo? A mesma coisa a gente poderia pensar para as enzimas, né, e proteínas que participam do ciclo respiratório, certo? Tranquilo? Tranquilo, galera. Muito fácil, né, gente? Uma outra questão aqui, que está relacionada à origem das novidades evolutivas, é como que um design funcional, né, na verdade, um design complexo, ele se torna funcional. E aí, lembra que a gente viu lá na aula de Evo-Devo, que existe uma certa limitação para as mudanças que podem ocorrer na morfologia, que essas limitações podem ocorrer em virtude de pressões seletivas, em virtude da informação que os próprios genes carregam, em virtude do ambiente onde aquele organismo é encontrado, lembra? Que aí, por exemplo, um peixe, mesmo que surja uma mutação que produza pulmão, ele não vai sobreviver porque ele vive no ambiente aquático. Então, você tem uma mudança no regime, você tem uma restrição seletiva que está relacionada ao ambiente onde aquele organismo ocorre, né? Mas existem certas restrições que são produto mesmo da própria morfologia. Então, a morfologia ela pode mudar, mas tem um limite, né? Então, por exemplo, virtualmente alguns mamíferos eles podem chegar a tamanhos imensos. Só que se esses mamíferos são terrestres, esse tamanho imenso pode produzir quebra de ossos em virtude da gravidade. Então, mesmo que nasça um organismo que seja muito grande, em virtude da ação da gravidade, esse organismo acaba morrendo antes de chegar na idade reprodutiva. Por isso que o maior organismo da Terra é uma baleia, que tem, na verdade, o peso reduzido em 6 vezes em virtude de ocupar ambientes aquáticos, né? Aí, no caso aqui do exemplo, eu trago não é uma lagartixa, mas é do grupo das lagartixas, então isso meio que funciona para todas elas, né? As lagartixas têm uma estrutura que está relacionada ao suporte da língua, e essa estrutura ela move o ventre e a boca. Então, o suporte da língua, então vejam que a língua está associada a uma parte da boca e uma parte do ventre, certo? E aí essa estrutura ela está relacionada tanto ao movimento do ventre e da boca, desculpa, gente, move o ventre da boca, ou seja, a parte de baixo da boca da lagartixa. E ela também auxilia na entrada de ar para os pulmões, certo? Só que aí tem um conflito entre alimentação e respiração. Porque, vejam, a mesma estrutura que permite a entrada de ar, ela permite a entrada de alimento. Então, vejam que, por mais que mutações ocorram, essa estrutura nunca vai otimizar ou a alimentação ou a respiração. Porque ao otimizar uma, a outra fica comprometida. Então, um organismo, por exemplo, que tem uma otimização da respiração, ele tem uma subotimização da alimentação. Então, ele vai morrer porque não vai conseguir consumir a quantidade de alimento necessária para ele sobreviver. No caso ocorra uma otimização da alimentação e não da respiração, esse organismo consegue obter oxigênio suficiente, portanto, ele não consegue ter energia para realizar suas funções e ele acaba vindo a óbito. Então, acaba se mantendo uma estrutura que não é nem ótima para a respiração, nem ótima para a alimentação, mas que acaba permitindo, né, as duas ações. E aí um exemplo desse tipo é justamente um exemplo que comprova que a seleção natural não produz o progresso das espécies. Porque se produzisse, uma situação dessas aí não aconteceria na natureza. Porque, vejam, no caso tem comprometimento de 2 processos biológicos básicos, né? E aí as lagartixas acabam tendo uma respiração meia boca e uma capacidade de alimentação meia boca, entre aspas. Tá? Eu falo entre aspas porque se ela fosse de verdade meia boca, ela não conseguiria nem estar aqui a espécie mais, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que tem uma restrição do local onde essa
estrutura morfológica ocorre, certo? Ficou claro, pessoal? Ou vocês querem que eu explique de novo? O que vocês acharam? Beleza. Silêncio está ok. Bom, a complexidade funcional, né, a gente falou da questão do olho, então normalmente o que é sistemas bastante complexos, né, que a gente encontra nos organismos atuais, eles devem ter evoluído a partir de estágios intermediários, né? E aí uma outra questão importante é que a função básica ela se mantém, né? Então vejo que desde dos plateumintos, né, existe uma estrutura que está relacionada à percepção de luz e sombra, que é a premissa básica da visão, né? Perceber luz e sombra. Então, até chegar no olho de cefalópode, né? Dos polvos, das lulas, etc., essa função, né, de perceber luz e sombra, ela vai se otimizando, mas ocorre uma série de estágios intermediários até chegar a um olho complexo igual de um cefalópode, certo? Então, a primeira parte da aula, a gente ia discutir, a ideia era discutir essas questões aí que poderiam estar relacionadas, né? Alguns eventos, né, alguns mecanismos que poderiam estar relacionados à macroevolução. E aí, nós vamos começar a discutir agora se a gente consegue avaliar se as espécies evoluem. Vocês acham que seria possível a gente calcular, em alguma medida, as taxas de evolução e as taxas de extinção? O que vocês acham? Eu penso somente pela paleontologia. Eu acho que, observando o registro fóssil, acho que daria tanto a evolução quanto a extinção. Eu estava colocando até a pergunta aqui no chat, né? Que às vezes. Mas, Glauco, é exatamente isso. A gente consegue estimar, né, a taxa de evolução e extinção, só que essas taxas que a gente estima, ela faz referência a eventos passados. A gente não consegue projetar, certo? Então, cálculo de taxa de extinção e evolução, elas servem para a gente entender o passado. Elas podem apontar tendências evolutivas para o futuro? Eventualmente, sim. Mas, basicamente, elas permitem que a gente compreenda o passado, certo? Em relação às taxas de evolução, existem duas taxas básicas, né? As taxas filogenéticas e as taxas taxonômicas. As filogenéticas, né, elas levam em conta a evolução de características individuais, né, ou também ela pode considerar caracteres complexos, né, em uma linhagem evolutiva. Então a gente pode, por exemplo, qual foi a taxa de aumento, a taxa de redução do número de dedos durante a evolução dos cavalos. Então essa é uma taxa filogenética. Uma outra taxa que a gente pode usar para calcular é a taxa de substituição de táxons, né? Então, de quanto em quanto tempo surgiram espécies de hominídeos ao longo da história da evolução humana? Então, a cada 200 mil anos surgiu uma nova espécie, a cada 300 mil anos surgiu uma nova espécie. Então, a taxa taxonômica ela considera quantos táxons por milhão de anos, por exemplo, surgindo para uma determinada linhagem evolutiva, e a filogenética se preocupa quanto caracteres mudam numa determinada linhagem evolutiva. Então, aqui um exemplo de cálculo para a taxa taxonômica. O inverso da média da duração da espécie, certo? Então, aqui tem o Triops, que é um fóssil vivo. As morfologias Triops, elas existem há mais ou menos 180 milhões de anos. No caso dos amonites, né, ou amonoides, há uma substituição, né, a cada 7, 8 milhões de anos. Então, cada gênero surgiu, né, a cada 7, 8 milhões de anos. Só lembrando que amonites, né, ou amonoides, não existem mais. Então, é um grupo que teve um boom de diversidade, e aí depois
esse grupo foi completamente extinto. Então, vejam que a taxa de evolução taxonômica para um triópis é de 180 milhões de anos. E para o amonoide, é de 7 a 8 milhões de anos por gênero. Certo? No caso da taxa de mudança de caractere ou a taxa filogenética, a gente usa essa fórmula aqui, que a taxa de mudança de caractere é igual a estado do caractere final menos o estado do caractere inicial dividido pelo tempo. Então, vamos pegar os dentinhos lá dos cavalos. O Mesohippus... Aqui, peraí, deixa eu corrigir esse slide aqui, que eu devia ter corrigido, né? Quando eu faço isso, sai para vocês, né? Vocês deixam de ver, não é isso? Sim, a gente não consegue ver não, beleza. Mas agora voltou? Sim, já voltou. Ok, então vamos... A gente usa isso aqui para calcular. Então, aqui no Mesohippus, que é um daqueles primeiros cavalos, o tamanho, né, da crista dentária é de 8,36 milímetros. Depois de 15 milhões de anos, surge o Merychippus, que aí ele tem 34,08. Qual é o valor da taxa de mudança de caractere? Vocês calculam aí, por favor? Que eu já conto o resultado. Então, vocês têm que pegar o estado do caractere final, que é 34,08, diminuir pelo estado do caractere inicial, que é 8,36, e dividir pelo tempo, que é 15 milhões de anos. Qual é o resultado que vocês chegaram? Qual o valor que você chegou, Glauco? Não, né, sobre o valor, não. Eu estou em uma dúvida aqui. As unidades de medida que se usa nessa fórmula aí, pode ser qualquer unidade? Por exemplo, aqui estava milímetros com milímetros e tempo tem milhares de anos. Aí no caso você padroniza, você pode mudar, mas aí no caso, por exemplo, você vai ter uma taxa de milímetro por milhão de ano, certo? Entendi. Não Mas, existe por uma exemplo, unidade fixa, tipo assim, não, convencionado tal unidade. não. Aí no caso você vai usar, porque como no caso de dente a mudança é em milímetro, então você usa milímetro. Algum, por exemplo, tamanho de osso, você pode usar centímetro às vezes. Entendi. Né? E aí o milhão de anos é bem comum que use milhão de anos mesmo, tá? Por milhão de anos. Dependendo da característica, às vezes a evolução é mais rápida, tá? Então, por exemplo, o sistema imune nosso, a gente não pode usar a unidade de milhão de anos. Porque a gente tem mudança, tem uma mutação a cada, se eu não me engano, 500 anos para o sistema imune. A taxa de mutação é muito mais alta. Entendi. Interessante. Então, dependendo da característica, você tem mais ou menos tempo, né? E aí, o que vocês conseguiram chegar? Pessoal, é o contrário, tá? É 34,08 menos 8,36, tá? Porque é o estado final, né? 34,08 menos o estado inicial. E aí vocês dividem por 15. Qual foi o resultado que você obteve, Luciano? 1,71? 1,71? Alguém obteve outro valor? Eu obtive aqui, galego, 33,5. 33,5? Eu 1,71. E você, Larissa? Um 1,71. Daniel, como que você... Eu fiz aqui, ó, 34. Eu não entendi. Né, dividido por que segui aqui, ó. Devo ter apertado alguma coisa na calculadora do celular aqui errado. E deu um 71? Como que você chegou no 71, Larissa? Cadê? Peraí. Tá escutando? Oh, tá ótimo. Nossa, tá bem claro. 34, 34
0,8 menos 8,36 dividido por 15. Aí deu Isso. 1,71. Aqui, Isso. já sei que eu errei já, galera. Já descobriu? Já arrumei. Então, beleza. 1,71 milímetros por milhão de anos, certo? O que significa isso? Que durante a evolução dos cavalos, houve um aumento de 1,71 milímetros no tamanho do dente a cada milhão de anos. Então, se os cavalos antigos, né, surgiram há 60 milhões de anos, e os cavalos atuais, eles surgiram há cerca de 3 milhões, é 3 milhões, pessoal? É 3 milhões, né? Que está naquele slide da evolução dos cavalos. É que nem eu lembro de cabeça. 3 milhões de anos. Quanto que o dente cresce? Ó, e aí a gente está falando porque não é o primeiro de todos, né? Se eu não me engano, é o Meroípus, né? Então a gente está falando a partir daqui, certo? Então vejam, quanto tempo separa o Mioípus do cavalo atual? 25 milhões de anos e ele surgiu há 3. Quantos milhões de anos aqui dá de diferença? Quanto tempo, pessoal? Do Mioípus até o cavalo atual? 22 milhões de 22 anos? milhões de anos. Isso, vamos deixar isso aqui, certo? E aí, quanto que cresce de dente a cada milhão de anos? 1,71. 1,71, certo? Então, quanto aumentou o tamanho do dente? Então, quantos milímetros o dente é maior dos cavalos atuais? Então, eu vou ter que fazer na calculadora, que eu não faço de cabeça nem. 37,62? Eu vou conferir, tá, Luciano? Acho que você acertou, porque Tá. você faz certinho. 37,62, certo? Só que o tamanho do dente do cavalo atual é 37,62. Não, 38 um pouquinho, né? Não. É quanto? Cresce 1,71. 1,71, certo? Por milhão de anos, cresceu 37,62, certo? Só que o ancestral tinha 8,36. Então, os cavalos atuais, a gente espera encontrar, em média, polares de mais ou menos 45,98 milímetros, certo? Pode ter desvio para mais, desvio para menos, tá? Certo? Se essa taxa de evolução estiver certa. Beleza? Entenderam aí, pessoal, como que a gente faz para calcular as taxas de, de evolução? Mas eu não posso dizer que um provável descendente dos cavalos ele tenha crescimento dentário de 1,71 por milhão de anos, tá, gente? A partir de agora, eu consigo, na verdade, estimar o que aconteceu para o passado, certo? Por isso que o Glauco até fez referência de paleontologia, porque tem muito mais a ver com a questão da paleontologia do que a questão do que pode acontecer no futuro, certo? Entenderam, meninos? Eu sei que quando é matemática, o povo fica tudo doido, mas evolução tem muita matemática. Mas essa matemática é uma matemática mais simples, né? Certo, pessoal? Eu devia ter saído e ido direto pro ponto, né, gente? Bom, há taxas de evolução e aí há taxas de extinção. Então, esse gráfico aqui, ele ilustra cada ponto aqui representa o número de gêneros extintos em um determinado período de tempo. Tá vendo que aqui embaixo tem um conjunto de pontos que mais ou menos eles seguem uma tendência linear, que aqui está circulado em vermelho? Então, vejam que
há uma taxa de extinção regular, que é chamada de extinção de fundo, que a vida na Terra passou e passa por esses processos, né, de extinções de fundo. Então, extinções sempre ocorrem. Só que ao longo da história, 5 grandes eventos de extinção ocorreram, que aqui eles estão... Ai, meu Deus, estou conseguindo deixar a coisa em verde aqui. Que aqui eles estão representados no quadrinho verde. Então, a pergunta é, há taxas de extinção? Existem certas tendências para o número de extinção, só que é muito complicado a gente calcular isso, igual a gente fez, né, para as taxas taxonômicas e filogenéticas, e ainda é possível ocorrer esses eventos de extinção em massa, tá? Que aí você tem um grande número de táxons sendo extintos num determinado período. Certo? Mas as extinções de fundo, então veja que aqui tem, né, o padrão de extinção para anêmonas, para equinódios, para foraminíferos, né, para amonites, para equinódios, para foraminíferos, e veja que todos eles seguem um padrão muito similar. Né, é claro que aqui, se a gente vê a duração de sobrevivência, vejam que ela varia, né? Então, por exemplo, aqui duração de sobrevivência vai de 0 a 150 milhões de anos para os amonites, para os equinóides vai de 0 a 150 milhões de anos, mas para os foraminíferos vai de 0 a 30 milhões de anos. Certo? Mas vejam que o padrão, ele é mais ou menos o mesmo. Então, vejam que a duração pode variar, mas esse padrão de extinção de fundo, ele se repete, né, para os diferentes organismos. E aí, o Van Valen, ele, percebendo que existe uma certa regularidade nas extinções, para alguns padrões, né, tirando aqueles eventos de extinção em massa, ele propõe, né, que pequenos grupos eles estão sujeitos à extinção mais rápida, né, porque é muito mais, digamos assim, mais fácil que grupos pequenos sejam todos eliminados que grupos grandes, né? Então, imagina um grupo com 10 e um grupo com 1000. É mais fácil que 10 morram, é mais fácil que 1000 morram. Certo? E que existe uma probabilidade de extinção que depende da idade do táxon. Então, essa figura aqui ilustra bem isso, né? Então, vejo que os padrões são iguais, independente da idade do táxon, mas existe uma probabilidade, né, de extinção maior ou menor, dependendo independente da idade que o táxon tem. E aí, o que o Van Valen propôs? Eu sempre confundo com o Van Halen, mas Van Halen é a banda, tá? O Van Valen propôs que os ambientes estão em constante mudança, e é justamente em virtude dessa mudança que os ambientes passam aqui tem essas taxas, né, de extinção, e que as espécies, elas correm, digamos assim, rumo a um pico adaptativo, mas é como se elas não saíssem do lugar, porque quando elas estão quase alcançando o pico adaptativo, há uma mudança ambiental que desloca o pico para outro lugar, né? E aí, baseado na personagem Rainha Vermelha da Alice do País dos Espelhos, o Van Valen, ele propôs a hipótese da Rainha Vermelha, que seria essa corrida das espécies simplesmente para se manter, para sobreviver, né? E quando elas não conseguem manter essa corrida sem sair do lugar, né, que é se manter adaptada, elas são extintas, tá? Que é uma hipótese da Rainha Vermelha, ou modo Rainha Vermelha, que é muito utilizado em estudos de paleontologia, mas estudos de evolução que o foco são nas extinções, certo? Entenderam o modo Rainha Vermelha? Pessoal, entenderam essa questão que a probabilidade de extinção ela é a mesma, né, independente da idade do táxon, que existe um certo padrão nas extinções de fundo, mas que eventualmente podem ocorrer extinções em massa. Okay. E aí alguns exemplos, né? Uma questão que pode passar na cabeça de vocês. Quer dizer que espécies super especializadas têm, considerando esse modo Rainha Vermelha, né? Então, espécies super especializadas, elas têm uma maior tendência a ser extinta. E as espécies que são mais generalistas têm maior tendência a sobreviver. Então, vamos ver se isso faz sentido, certo? No caso dos amonites,
eles têm menos especialização, certo? Eles são mais generalistas. O caso dos hidrozoa, né, do Paleozoico, eles têm muito mais especializações. Ambos grupos têm sobrevivência longa, tá? Então, a longevidade, né, de amonites foi muito longa e de hidrozoa existe até hoje, né? Então, desde o Paleozoico até atualmente existe esse grupo, né, de quinidários. E aí, olhando para os bivalves, né? A está em generalista e especialista. E aqui é um gráfico que mostra o número de um lado os extintos e do outro lado sobreviventes, é a proporção. Então vejam que espécies de bivalve que são generalistas, vejam que tem quase 70 espécies que foram extintas e que sobreviveram tem mais ou menos 100. Quando a gente olha para as espécies especialistas, vejam que tem cerca de 35 espécies especialistas que foram extintas e que sobreviveram aqui foi uma ou duas. Então, olhando para esses gráficos aqui, vejam que para uma espécie generalista, a chance de ser extinta ou sobreviver é a mesma, tá vendo? Que a curva é muito parecida. Só que quando a gente analisa a espécie especialista, vejam que a chance de ser extinta é bem maior do que a chance de sobreviver, certo? Porque se a gente comparar os gráficos de sobrevivência e de extinção, vejam que a chance de um generalista sobreviver é maior do que a de um especialista. Então, isso de alguma forma ajuda a comprovar o modo rainha vermelha, certo? Entenderam essa questão? Então, apesar de ter algumas exceções, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a amonite que é menos especializada, hidrozoa que é mais especializado, ambos sobreviveram. Quando a gente analisa bivalve, espécies generalistas têm maior probabilidade de sobreviver do que aquelas que são especialistas. Certo? Se a gente olhar os gastrópodes, né, que é outro grupo de molusco, vejam que o padrão ele é muito semelhante, né? Que espécies que são especialistas, elas têm maior probabilidade de ser extintas, e espécies generalistas, a probabilidade de sobrevivência e de extinção é mais ou menos a mesma, tá? Pensando aqui a questão de... Tá, aqui tem mais espécies que aqui, mas pensando esses padrões aqui do gráfico, vejam que os padrões são muito similares. Certo? Entenderam essa questão, pessoal? Que isso, na verdade, comprova que o modo rainha vermelha de fato ocorre, né? Que as espécies elas estão numa corrida constante para se manter vivas, de forma que espécies que têm alto grau de especialização elas têm maior probabilidade de ser extintas, caso haja uma mudança ambiental. E aí, no caso das extinções em massa, a pergunta é, elas ocorrem em taxas regulares ou são casos extremos? E aí, essas aqui foram as 5 grandes extinções, que eu não vou detalhar aqui na aula, e essa pergunta ela ainda não tem resposta, né? Se é uma taxa regular ou se é casos extremos. Se a gente olhar ali os picos, eles ocorrem com uma certa regularidade, mas podem ser coincidências que são só 5 eventos, né? Então, a gente precisaria ter, digamos assim, a Terra teria que ter passado por mais eventos de extinção em massa para efetivamente verificar se há uma regularidade, né, para que as extinções em massa ocorram, né? Vocês estudam, acho que com mais detalhes, essas extinções na paleontologia, não é? Ou eu tô louco? Tá louco não, é isso aí. Porque eu tinha conversado com o Thiago também, que antigamente eu detalhava, né? Mas é na paleonto que é mais apropriado. Certo? E aí, meninos, a aula de macroevolução foi tudo isso que a gente viu hoje. Vejo que são muitas coisas, né, para a gente pensar, que pode levar, né, a origem de táxons, e muitas questões estão relacionadas principalmente ao evo-devo, né? Então, as questões de macroevolução elas passaram a ser mais importantes dentro do escopo da biologia evolutiva, principalmente a partir da segunda metade do século XX, né? Porque até o início, quando a teoria estética evolutiva foi proposta, a biologia do desenvolvimento não era considerada, né? E aí, claro, esse conhecimento da interferência da biologia do desenvolvimento na evolução das espécies tem um impacto na compreensão da macroevolução, né?
Então, veja que a gente retomou muita coisa da aula de Evo-Devo, né? Discutimos outras questões, claramente, né? E aí também a gente percebeu que é possível, em alguma medida, a gente fazer algumas estimativas a respeito, principalmente das taxas de evolução, certo? Isso eu trouxe só pensando em questão morfológica, tá? Mas é possível também fazer cálculos para taxas de evolução e extinção a partir de dados genéticos, tá? Então, o relógio molecular, por exemplo, ele considera a taxa de evolução principalmente para propor quanto tempo determinada espécie está distante da outra do ponto de vista evolutivo, certo? E aí, meninas, alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem discutir alguma coisa? Ou tá tudo em paz? Por aqui tá tudo em paz, galego. A aula foi dível toda, então por aqui tá tudo tranquilo por mim. E para os demais, meninos? Tudo certo. Certinho? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, tá, gente, depois. Eu não lembro se a gente tem atividade síncrona na semana que vem. A gente marcou, pessoal? Tá no cronograma ou não tá? Porque eu não sei o que está acontecendo com o meu computador, eu não estou conseguindo abrir o calendário. Tem sim, dia 18. Tem. E aí, dia 25 eu marquei, não é isso? Porque a gente vai ter aula no sábado. Confirma para mim se dia 25 eu desmarquei. Desmarcou, dia 26 a outra. Isso, porque a ideia era essa mesma, a gente ter 2 semanas seguidas com atividade síncrona, porque na outra semana a gente vai ter atividade síncrona no sábado. E aí, para não deixar, sabe, saturar muito, a gente vai ter atividade síncrona, não vai ter no dia 25. Então tá certinho. Então na semana que vem a gente tem atividade síncrona e aí a gente vai discutir evolução humana, tá? Porque se não tivesse desse jeito, eu ia falar para vocês se teria problema a gente fazer essa antecipação. Mas beleza, então eu já tinha previsto. Que eu fiz uma confusão com esses cronogramas, gente, que eu não sei o que passa na cabeça. Eu acho que eu estava muito doido no começo do semestre.